Nomeado o novo presidente da Petrobras, a declaração de cara do presidente é de que o preço dos combustíveis é uma questão de governo. É uma questão de governo. Ele já havia dito isso. Acho que ele só não percebeu que ele vai presidir uma empresa de economia mista. Ou seja, você tem todo um conjunto ali, que não é pequeno, de investidores privados. Além de fundos de pensão, nacionais e internacionais. Mas ele diz que a questão do preço dos combustíveis é uma questão de governo. Ou seja, o governo decide, o governo tal. Até o ano passado, todos aqueles jornalistas muito experientes na área de economia diziam, não, o governo atual, né, não pode interferir na política de preço da Petrobras, porque é uma empresa de economia mista. Tem aquela lá da rádio que só toca desinformação, ela sempre aparecia dizendo, não se pode manipular, controlar, tem uma defasagem. Lembra quando a Petrobras retardava o reajuste de gasolina e óleo diesel? E aí a mídia dizia assim, já faz não sei quantos dias, 50 dias, que há uma defasagem internacional do preço do tal. Será que eles vão continuar fazendo isso agora em 2023? Será que a gente vai ouvir os mesmos jornalistas afirmarem que há uma defasagem no preço do diesel em relação ao mercado internacional e tal? Você não tem como escapar, você tem que importar o diesel. A Petrobras foi tão ineficiente aí nas últimas décadas que nem a quantidade de diesel que o Brasil precisa diariamente, ela consegue ser uma monopolista, ela não consegue. E aí tiveram que abrir, já há alguns anos, quando mudou essa lei toda da que investidores privados importem. Agora, ele vai importar segundo os preços internacionais. Enquanto a Petrobras ela pratica preços irreais, vendendo o diesel mais barato, a empresa que vai importar, ela simplesmente diz, eu não vou importar, porque eu vou importar tantos dólares acima do que você está praticando no Brasil pelo barril de diesel. Então ele para de importar. Se ele para de importar, falta diesel no mercado. Gasolina, a mesma coisa. Então é muito interessante, né, que o novo presidente já declara de cara que a política é do governo. Né? Não, a política vai ser uma política do governo. Paralelamente, vocês vejam que Paulo Guedes foi nomeado aí, vai assumir aí nos próximos dias, como consultor econômico do governo do estado de São Paulo. Então você vai ter no estado de São Paulo um cara do naipe do Paulo Guedes como consultor econômico do governador. Enquanto isso, a gente continua no governo federal com um filósofo no Ministério da Fazenda. Vamos ver o que o filósofo declarou hoje, né, numa reunião lá na Fiesp, aquela coisa toda, dizendo, não, eu estou trabalhando para vocês terem mais crédito. Crédito do quê? Na taxa Selic atual, vão cobrar quanto das empresas? Então, isso aí é bravata, né? Porque o que o empresário quer é menos imposto, é ICMS, menor carga tributária para a empresa ter mais flexibilidade e tal. Não crédito. Crédito nesse nível, né, é tóxico, certo? Mas eu achei muito interessante essa frase, porque do total desconhecimento, né? Isso é interessante, porque quanto mais fala, mais você percebe o total desconhecimento do mercado de capitais. Então, por exemplo, uma das frases que é assim, existe espaço para uma acomodação virtuosa de câmbio e juros. Eu acho muito interessante quando se coloca esses adjetivos, essas coisas. Eu queria ver números. Então, toda a minha vida, assim, lidando com essas questões, tal, em banco, tal, projetos. Eu nunca usei esse termo. Acomodação virtuosa. O que a gente entende é taxa interna de retorno, trazer a valor presente, expectativa futura de inflação, de não sei o que tal. Não tem nada de acomodação virtuosa. Eu não sei de onde que o cara tirou um negócio desse, né? Então diz assim, inclusive pelo ingresso de capital estrangeiro tem espaço para uma acomodação virtuosa dessas variáveis que não compromete a competitividade do Brasil do ponto de vista do dólar e pode favorecer do ponto de vista do crédito.
Assim, não entende nada. Falou do que isso aqui? Como assim? Quer dizer, inclusive do ingresso de capital estrangeiro. Que capital estrangeiro? Do carry trade, que está entrando agora no começo de 2023, para fazer um swap, digamos assim, entre taxa de juro no exterior e taxa de juro no Brasil? É isso que o cara está falando? Você acha que o capital que vem de swing trade para o Brasil, ele fomenta algum emprego? Ele fomenta algum projeto? O que fomenta emprego e projeto é investimento estrangeiro direto no país. Isso que nós vamos ter que medir, que ele deveria saber. E não dizer que não, porque o ingresso desse capital especulativo, ele pode, aí por um período, algumas semanas e tal, jogar o dólar, por exemplo, como aconteceu, por exemplo, para próximo de R$ 5. Mas da mesma maneira que ele entrou, e ele ganhou naquele período com a taxa de juros, e ele entrou com um câmbio mais alto, forçou o câmbio, por exemplo, veio para um nível mais baixo, ele ganha no juro, em reais, converte novamente a moeda para dólar e leva embora. Isso não gera emprego nenhum, né? Mas o cara acha que está tendo um ingresso de capital estrangeiro que tem espaço para uma acomodação virtuosa que não compromete a competitividade do Brasil. Como não compromete? Claro que compromete. Se o Brasil não tiver um ganho de produtividade em vários produtos que são exportados, fazendo com que o preço unitário caia, evidentemente, se o dólar ele realmente ele vai, né, para um patamar abaixo de 5, vários produtos brasileiros se tornam caros demais para vender comparativamente ao dólar. De novo, não sabe nada com relação à paridade de poder de compra, essa coisa toda. Veja se o Japão, a China estão preocupados em ter uma moeda tão próxima do dólar. Só vocês compararem, ver as cotações do yuan chinês do yuan da moeda japonesa. Né? Não é isso que define, né, a sua competitividade. Né? Então, assim, não só não compromete a competitividade do Brasil do ponto de vista do dólar e pode favorecer do ponto de vista do crédito. Eu queria que ele explicasse isso, mas do ponto de vista do crédito, mas que crédito? Veja a taxa. A taxa hoje é 13,75 Selic. Vamos ter a reunião agora essa semana do Banco Central, que provavelmente vai deixar ela no mesmo patamar, mas a ata será muito dura. Podem aguardar. A ata do Banco Central nessa semana será muito dura com relação à questão fiscal. E isso implica que, passados aí o primeiro semestre desse ano, o Banco Central do Brasil pode ser obrigado, para cumprir metas futuras, que é o papel dele de política monetária, ter que subir a taxa. Né? O crédito vai desaparecer. O crédito vai simplesmente ser pulverizado esse ano no Brasil. Né? A menos que eles usem aquele artifício como foi no governo da presidenta, que já se imaginava uma inflação maior, que terminou ali em 10,5%, se vocês pesquisarem. Os bancos privados perceberam o aumento da inadimplência, a exaustão da tomada de crédito por aquela classe que ganhava, por exemplo, salário mínimo acima da inflação e passou a se endividar cada vez mais. Eles recuaram no crédito. O antecessor, o ministro da Fazenda, naquela época, né, do governo da presidenta, mandou os bancos públicos baixarem a taxa e ainda ameaçou os bancos privados. Os bancos privados ficaram na deles e eu acompanhei nessa época de pessoas que eu conhecia nesses bancos privados, que eles diziam o seguinte: olha, você está devendo aqui, dizia para a pessoa, atravessa a rua, vai lá naquele banco público e pega um crédito pessoal e você volta aqui e paga a sua dívida. E foi o que eles fizeram. Eles orientaram as pessoas que estavam numa taxa de juros de mercado, que a pessoa estava ali não conseguindo pagar, só que tinha uma taxa subsidiada por banco público. Eles espetaram a conta no banco público. O cara foi lá, tirou um outro empréstimo, pagou o que tinha para o banco privado e aí ficou devendo para o banco público. Quer dizer, a conta foi espetada no banco público, como a gente viu naquelas gigantescas demissões, naquela gigantesca taxa de desemprego no final do governo da presidenta. Né? Então é para isso que serve esse pessoal, simplesmente para criar ruído no mercado financeiro. Então ficamos aqui. Se você gostou do vídeo, aqui no canal O Baú do Trader, se inscreva aqui no canal, coloque o joinha, coloque ali o sininho para receber
esses boletins praticamente diários que eu vou fazer aqui com vocês.